reverência ao Senhor. E a nossa alegria vem dele. Olha, mas como ser humano, todo ser humano, Deus nos criou assim. A gente tem esses 5 sentidos. Querendo ou não, a gente se prende muito a esses sentidos. Por isso que a gente tem que orar, ler a Bíblia, falar com Deus. Para a gente continuar a alimentar e a viver verdadeiramente por fé. Senão a gente começa a ficar por essa vista, por esse mundo. Aí começa a preocupação, aumentar tudo isso. A gente vai esfriando, a gente vai... Lembra do iniciozinho, porque é falando sobre o céu? E a pergunta que começou, se você pudesse, o que você levaria para o céu? Vamos ser bem sinceros. Uma das estratégias do inimigo é deixar a nossa mente, o nosso tempo, a nossa rotina muito presa às coisas da terra. Claro que a gente está na terra, como eu disse a vocês, tem que sonhar, tem que estudar, não é proibido não. Seja livre em nome de Jesus, para a glória de Deus, dentro de uma forma agradável a Ele. Só que se a gente não parar para ler a Bíblia, meditar e orar, a gente fica só por aqui mesmo. Com a nossa mente aqui, com o nosso coração aqui. E nesse capítulo, Paulo está justamente dizendo para a igreja, olhar para o céu. Não perder esse olhar para o céu. E aqui tem algo muito forte, que Paulo ele vai escrevendo a carta e na verdade tudo está ligado. Aqui é uma continuação, cada capítulo tem uma ligação, uma conexão com o outro. E quando Paulo diz que a gente tem que viver por fé e não por vista, lembra o que é fé? Vamos lá, para ativar a memória de vocês. Oi? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, olha, fala bem, olhos. mas se esperam. Esperam no Senhor É confiar em e Deus. esperam do Senhor. Que há uma diferença, não é só diferença de preposição. É esperar no Senhor, na presença dEle. E esperar do Senhor, porque vem da mão dEle. Tudo que precisamos. Acreditar. Acreditar é fé. Mas veja bem, quando Paulo faz essa conexão entre a terra e o céu, ele está falando, ou seja, que a gente tem que olhar para o céu, sonhar com o céu, crer com toda a convicção que Deus existe, esse céu existe, está preparado para os santos. O que Paulo está dizendo, olha, é um Deus, eu tenho saudade, eu tenho anseio, eu preciso ir para esse céu. Eu sonho com esse céu. É um céu que eu nunca vi, mas é real. Apesar de que Paulo foi o terceiro céu, né? Tem que lembrar disso. Mas é um Deus que a gente nunca viu com esses olhos, mas é real. Se a gente se prender demais à nossa condição humana, aos nossos 5 sentidos, ou seja, Paulo está dizendo, desapega um pouco. Porque Deus você não vai ver com esses olhos agora. Mas lá no céu, nós vamos olhar nos olhos dele. Vamos olhar a face do Senhor. Vamos adorá-lo face a face. Paulo está nos chamando para ter esse movimento de mente. Amém? Tem um versículo 9. Eu li aqui uma linguagem atual. Mas falou fortemente ao meu coração. Eu vou repetir para vocês. Que Paulo diz o seguinte. Que seja agradar a Deus com a vida na terra, ou seja, agradar a Deus no céu. Isso aí que Paulo diz é muito forte, é muito lindo. Sabe por quê? Lembra que as nossas escolhas, as nossas práticas na terra geram consequências eternas. Ou seja, Paulo está dizendo, era uma entrega tão grande, era um entendimento que Deus é bom e o céu não se compara com nada que a gente vive aqui. Que ele entende que ele nasceu para agradar a Deus. Se você entende que nasceu para agradar a Deus, por mais que seja difícil, mas é agradar aqui na terra. Com as nossas limitações, com os nossos defeitos, com as nossas fragilidades. Mas ele está dizendo agradar aqui na terra e agradar no céu. Não existe isso. Paulo está mostrando que não existe isso. Agradar a Deus só no céu. Adorar só no céu. Não, começa na terra. Começa a prática na terra. Nós estamos aqui na terra, nessa passagem. E não é uma passagem de qualquer forma, é um ensaio
para a gente ir para o céu. Está tudo, na verdade, ligado. E lembra que a gente leu aqui também um versículo que fala, algumas Bíblias, eu não lembro quem leu, usa a palavra penhor. Outras Bíblias, uma linguagem mais atual, que dá para entender talvez melhor para você, né, que são novinhos, a palavra penhor significa garantia. Ou seja, Paulo está dizendo, e o Senhor nos deu como garantia o Espírito Santo. Veja o agir de Deus perfeito, porque o próprio Jesus, ele subiu aos céus, mas disse, eu não vos deixarei órfãos. Eu vos darei o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Aí Paulo diz, olha, a garantia que a gente vai para o céu, que o céu existe, como garantia o Senhor nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão importante que ele é a garantia. A terceira pessoa da Trindade. O Consolador, sabe o que isso significa? Eu não sei se vocês estão percebendo o que realmente significa. Paulo começa falando da terra. Dos gemidos na terra, de gemer na terra. Mas depois ele diz, olha, a garantia do céu. O Senhor deixou o Espírito Santo. Ou seja, ele está dizendo, a porção do céu, Deus deixou acessível a vocês. É uma porção do céu. Se você crer, se você buscar sobre a sua vida. Se você crer, se você buscar sobre a sua casa. Sobre a sua família. Onde você andar. Se você estiver em Cristo, com o Espírito Santo, é a garantia. É quem vai lhe conduzir. Continue buscando e permitindo ser conduzido. Mas o que Paulo está dizendo é isso. Isso é tão grande, tão profundo, que sabe o que isso significa? E veja bem, não é crítica, a gente está refletindo. Mas eu creio que vocês sabem, mas a palavra nos afirma. Sabe o que isso significa? É que a Bíblia aberta, na nossa casa pura e simplesmente aberta, ela é a palavra de Deus. Mas não nos garante o céu. Já parou para pensar nisso? Tem muita casa que a Bíblia está aberta, veja bem, não é a crítica. Usa algumas até uma caixa. Tem umas que é uma caixa, eu acho que é caríssima. Às vezes tem até ouro, depende, né? Não sei se você já viu. Para não pegar poeira. Para não pegar poeira, não é uma crítica. Mas se aquela Bíblia ela está aberta, mas se ela não é lida, e não é ser lida de qualquer forma, é lida com aquele que é a garantia. O Espírito Santo, o único que guia toda a verdade. Ou seja, não nos dá acesso ao céu. Você já parou para pensar nisso? Toda e qualquer casa de oração ou igreja pode estar com a Bíblia aberta, pode ter até uma palavra proclamada, mas se não é na condução do Espírito Santo, a submissão ao Senhor, Paulo está dizendo aqui, a garantia que o Senhor nos deixou é o Espírito Santo. Ou seja, se a gente vai orar, é na presença do Espírito Santo. Que a Bíblia diz que nem orar a gente sabe. É Ele que nos ensina, Ele que intercede por nós quando nós despremidos. Lê a Bíblia sem o Espírito Santo. Paulo está dizendo, ele é indispensável para irmos ao céu, para chegarmos lá. É através do sangue de Cristo, mas aqui somos conduzidos pelo Espírito Santo. Por que ler a Bíblia com o Espírito Santo? Porque a palavra diz que Ele nos guia a toda a verdade. E revela. Ele revela. Um exemplo. Nesse guia não é somente revelar, é ensinar, porque às vezes revelar acha que é uma coisa sempre... Não, aí é a revelação da palavra. Mas esse revelar significa também ensinar, guiar. Tem um exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto, aqui tem uma história. Você entendeu o que desse o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Perguntando a você. E por Jesus ser basicamente a quem eu sigo, nada me faltará. Isso, você entendeu isso? Teisa deu um exemplo, o mesmo versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você já pregou muitos versículos também. Fala aí vai falar sobre uma sua. Aí observa, aí vai ter várias revelações da palavra, sentidos, a submissão, o Senhor. De olhar para Ele não como um Jesus que é só para me dar as coisas, mas Ele é Senhor. Isso aí, se é Senhor, agora eu vou entender porque Paulo diz assim: e eu sou escravo agora de Cristo. E fala sobre o contentamento. Por isso, quer dizer, o Senhor revela o quê? O Senhor, peraí, então eu não me guio sozinho, eu não faço o que eu quero. Eu tenho um Senhor para ir lá perguntar: Senhor, se eu não for comigo, eu não vou
nem um pé na frente. Que não vai, eu sei que não vai dar certo. Você tá entendendo? Então, assim, num simples versículo, o Senhor é meu pastor. Aí já vem meu pastor. Ele tá cuidando. Aí tem um cajado, é disciplina. Você tá entendendo? São várias revelações de algo tão pequeno. Então, ler a Bíblia com o Espírito Santo... Ele revela esses sentidos. Ela é com discernimento e sabedoria. Isso. Isso. Aí, mas entenda, o discernimento não é histórico. Você entendeu logo a parte histórica. A história de Jesus. A palavra mais entendimento. Um discernimento espiritual. Aí, quer dizer, abre 2 livros agora. Existe um livro da Bíblia História. Existe Bíblia Sagrada Espiritual. A Bíblia aqui ele diz que ele revela os seus próprios segredos, porque a Bíblia vem... A gente lê, mas quando a gente lê um espelho. o Espírito Santo, É um aí espelho. tem uma coisa ali que não está escrita. Ele vai revelar a você. Só a você. Aí a Bíblia diz que ele revela, o Senhor diz, eu revelo os meus segredos aos meus íntimos, aos meus amigos. Como eu posso ter esse discernimento do Espírito Santo? Buscando o Espírito Santo. Conversando com ele todo dia, com arrozinho com feijão, fazer o devocional. Lembra que eu disse que ele é a terceira pessoa da Trindade. Quando se chama e se diz terceira pessoa, não é questão de valor não, certo? Porque Deus é 3 em 1, é o mesmo, não é esse de valor. Mas é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a terceira pessoa, ou seja, ele é uma pessoa. Vou só dizer, pronto, gostei, tem toda a conexão aqui. Quando as meninas, não todas, mas geralmente elas me perguntam o que é que tem na ficha, né? Acho que ele fez a ficha, né? Com vocês. Ainda não. Mas tem uma pergunta, não vou dizer nada demais. Tem uma pergunta sobre ser cheio do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. A pergunta é: você é batizado? Você sabe o que é? Tem muita dúvida, certo? Aí um dia eu conversando com a jovem, fazendo a ficha dela, e no mesmo momento ela disse: mas como é que eu sou cheia? Né? Porque gera muitas, vamos dizer assim, dúvidas ou até contradições que não existem, na verdade. Na Bíblia não há contradição. Aí eu pedi a Deus uma forma para falar com ela. Eu disse: olha, ser cheio não é um momento. O verdadeiro cheio não é um momento. Não é que você vai estar cheio toda hora. A busca é contínua. A palavra diz que você tem que conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Ou seja, é todo dia, mesmo com as nossas falhas. Mesmo, tem dia corrido, tem dia que é calmaria, tem dia que é tempestade, mas todo dia. Um pouquinho, com sinceridade, buscando a Deus. Aí eu disse: olha, não é só um momento. É você ter uma constância, mesmo com suas dificuldades. Lembra do devocional? Todo mundo orientado a fazer todo dia. Aí eu disse o seguinte a ela. Deus me disse assim um exemplo. Eu disse: olha, quando você começa uma amizade com alguém e que você gosta mesmo, queria aquela amizade, você quer cultivar aquela amizade, uma amizade sincera, duradoura, com alguém que você ama, alguém que você confia. Aí eu disse: olha, você não vai começar a passar tempo com essa pessoa. Aí você vai começar a convidar para sua casa, você vai querer saber o que ela gosta, o que ela não gosta, para receber ela bem. O que agrada, o que não agrada. O que deixa ela triste, o que deixa ela alegre. Eu disse: olha, com o Espírito Santo é dessa forma. Para você entender. Quando você vai querendo conhecer e ter uma amizade verdadeira, você começa até mesmo... É sempre no chá da tarde. Eu, no caso, eu gosto de manhã. E tem gente que gosta de noite, tem gente que só gosta de madrugada. Mas o importante é que diariamente, se não tem devocional, não vai ser cheio. Você pode escutar 1001 pregações. Não vão conseguir... As pregações não vão conseguir lhe passar o que Deus tem para você. A própria Bíblia, como diz, aberta, com a caixa de vidro, para não evitar poeira, é mesmo que eu estar de frente para um tesouro que vale milhões. E eu não tocar nele para gastar. E eu vou lhe dizer uma coisa que acredito que vai lhe ajudar. Acho que você não estava aqui, acho que Thaleson estava lá no Amazonas. Quando eu disse uma vez que também tinha a ver com a palavra, e eu usei como exemplo. Antes de eu entregar minha vida ao Senhor Jesus, né? Que é a gente que entrega a vida a Ele. Aí eu tentava ler a Bíblia na minha adolescência. Eu tentava ler a Bíblia. Tive depressão na adolescência. Eu disse: eu vou tentar ler aqui para ver se dá um negócio bom para mim. Na época eu pensava mais ou menos assim: o remédio está dando certo. Mas você estava dizendo que não era cristã protestante. Eu não era. Eu disse: eu não entreguei minha vida a Jesus. Não tinha entregue ainda. Aí eu ia ler, eu disse até os meninos. Eu ia ler a minha mente, ainda com a minha arrogância. E eu me achando, né, minha ignorância. E eu lia, sempre gostei muito de línguas. Eu sou professora de línguas estrangeiras. E eu era muito curiosa.
Aí lia livro em espanhol, em inglês, em italiano. Pegava o livro do meu irmão para ler. Aí eu pensei, que negócio é esse? Que eu não entendo nada aqui. Leio um livro de outra língua. E eu ficava, às vezes, como nordestino, eu ficava arretada. Até eu disse, eu vou ler. Fechava. Não saí do começo de Gênesis. Assim. Aí para você entender como não é, Não me indique não começar é nunca a nossa de Gênesis. inteligência Só do Novo Testamento. humana. Não são nossos neurônios, as conexões neurais, seja lá o que você chama, que isso não é ruim, Deus nos deu, mas a palavra de Deus não se entende assim. Eu lia livros em línguas estrangeiras. Quando eu comecei a entender um pouquinho e a dizer, Senhor, eu preciso do Senhor, não só para ler a Bíblia, eu preciso para tudo. Aí ele começou a me ensinar. Quando eu fui fazendo o meu euzinho ali, da menina que lia em línguas estrangeiras, e dizia, esse livro sabe que tem sentido mesmo. Quando foi minha arrogância baixando, eu dizia, eita, aí começou a palavra brilhava, só quem crê, quem viaja. Começava a brilhar, eu acho que brilhava, porque era tipo Paulo, tinha que cair do carro. Já é o livro que eu mais gosto dele. Aí brilhava, eu dizia, meu Deus, eu tô começando a entender. No início eu pensava assim, não tô entendendo, eu não entendia nada. Não entendia nem o início de Gênesis, meu filho. Talvez você já dê até uma aula. Eu, adolescente, não entendia nada. Ou seja, é o que Paulo está dizendo. O Espírito Santo é a garantia. Ele é indispensável. Já vem também o perigo da gente ler e botar na nossa cabeça a explicação daquele versículo para acomodar a nossa situação. Isso já aconteceu comigo. Não, isso aqui está dizendo que é para fazer para passar, mas não era. Quando eu fui lá e Jesus me deu um discernimento. Isso é um discernimento, pronto, não tinha nada a ver. Isso era uma lapada na minha cara, mas eu prossegui de outro jeito. Entendeu? É assim, as coisas de Deus ninguém entende, não. Eu li. É tipo assim, ela falou da fé. É o que é a fé? Tem um buraco preto aí no chão aí. Abriu agora na frente de todo mundo. Aí todo mundo olha o buraco preto, tá no chão, olha aí pro chão, buraco preto, não dá pra ver nada. Aí Jesus, como ele é muito bem-humorado, ele diz, Caleb, tudo que eu tenho pra você tá dentro do buraco preto, se joga agora. Tem coragem? Buraco escuro é a fé. Então, tipo assim, eu não vou entender tudo, mas eu vou ter que confiar em Deus e Deus, o Senhor tá me dando a palavra, vou ter que pular nesse buraco, eu não sei onde eu vou cair. Ele disse, vai, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas eu espero que alguém vai me segurar, vai ter coisa boa lá. Então aí você se joga na fé mesmo, né? A fé é o quê? Se jogar na fé é o quê? É ler Bíblia. Não é pular e cantar e pregar. Isso aí isso aí é só uma superficialidade da visão humana, que isso é uma estratégia de evangelismo. Por isso que existem vozes lindas, bons pregadores, para evangelização. E a palavra do Senhor, ela não alimenta preconceitos. Ela quebra preconceitos. Jesus veio e fez isso lindamente, perfeitamente. Aleluia. Veja bem, a pessoa que é verdadeiramente cheia do Espírito Santo, que nós não temos termômetro, nada disso, nenhum instrumento para saber quem é e quem não é. Eu tenho muito temor a Deus e não sou ninguém para julgar ninguém, certo? Deixo bem claro. Mas o verdadeiramente cheio do Espírito Santo, ele vive pela graça e misericórdia de Deus, não há merecimento em nós, mas ele vive com dons e frutos. Não há contraste nisso, não há conflito, não há briga. É bíblico. Paulo tinha o quê? Frutos e dons. Não havia problema. E não há problema. Paulo era um homem eloquente. Deus o fez assim, a história de vida dele, o Espírito Santo revelando que é maior do que isso. Mas um homem que tinha um testemunho também, ou seja, evidência, prática. Uma coisa é porque hoje querem separar. Não, existem os falsos, mas Deus sabe quem é falso e quem é verdadeiro. Às vezes a gente está perdendo muito tempo. Quem vai separar joio e trigo é o Senhor Jesus. Eu e você não separamos. Não vamos tentar separar. Vamos proclamar, porque a gente perde tempo tentando separar. E tanta gente gemendo, a gente tem que dizer Jesus te ama, Jesus é bom. Só Ele transforma a sua vida. É tão simples, mas muita gente me disse é transformador. Amém? Então vamos concluir aqui, para ver se dá tempo de vocês falar mais, mas eu amo quando vocês falam. Quem ama mais é Jesus, tenho certeza. Viu? Quem quer falar é quem gosta de falar. Tá? Perguntar, pode perguntar. Olha, gente, aqui tem outro versículo muito conhecido, muito forte. Quando fala que nova é uma nova criatura. Tudo se fez novo.
Eu amo essa parte e essa linguagem, eu li em outra, né? Mas diz, a nova criatura é. Quem está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo. Aí Deus me disse o seguinte, filha, lembre e fale para eles. Lembra a mulher do poço? Porque às vezes isso é dito fora do contexto. Lembra da mulher do poço? Aquela mulher que estava lá no poço, Jesus chega, né? Pede água. Só um resuminho para a gente lembrar. E aquela mulher tinha tido muitos homens, estava com um homem e Jesus disse, olha, esse que você está, nem teu marido é. Lembra disso? Só que aí Jesus conversa com aquela mulher. Jesus encontra aquela mulher, entra na vida daquela mulher, enche a vida daquela mulher e transforma. Aí veja bem, ela ainda estava no poço com Jesus, não é assim? Ela ainda estava. Só que ela, no lugar da dor e da vergonha, já era nova criatura. Como assim? Quando Paulo fala de nova criatura, começa na mente. No coração, que biblicamente é a mesma coisa de mente. Aquela mulher saiu do poço com um novo coração, com uma nova mentalidade. Quando Jesus entra na vida dela, o que significou? Ele ali retirou o pecado. Mas não só o pecado, tem algo precioso. Ele retirou o pecado, que era adultério, outras coisas mais, fornicação. Mas ele tirou o pecado e as consequências do pecado. Porque às vezes a gente está achando que é a mesma coisa. Existe o pecado, que a gente cai, a gente comete, mas existem as consequências do pecado. Do nosso pecado e às vezes até do pecado de alguém, de um pai, de uma mãe, de outras gerações que a gente ainda está sofrendo consequência. Até encontrar-se com Jesus, com a sua palavra, com o sangue de Cristo e ser quebrado. Amém? Aí o que isso significa? Jesus chega, tira o pecado da vida daquela mulher e, consequentemente, ele tira o quê? A dor, o sofrer, a rejeição, o preconceito, a exclusão, tudo. A baixa autoestima. Aquela mulher sai do poço, tem tudo a ver com isso aqui, porque Paulo vai terminar dizendo isso. Que quando uma pessoa ela é transformada, ela se torna um agente de transformação. Quando uma pessoa é reconciliada com Cristo, ela se torna um agente de reconciliação. Quando a pessoa é transformada por Cristo, é restaurada, ela se torna um agente de restauração. Paulo vai terminar dizendo, falando dos embaixadores, ou seja, toda e qualquer pessoa. Não tem esse maior, nem menor, nem melhor. Não, encontrou com Cristo, está buscando ser transformado diariamente por Ele. Paulo está dizendo que é um embaixador. Aquela mulher toda desprezada, à margem da sociedade, se encontra com Jesus e a Bíblia vai dizer que ela se transformou uma proclamadora, um embaixador, uma missionária. É tão verdade que a Bíblia não vai mostrar o diálogo que ela teve na casa dela, que certamente houve, né? Mas a Bíblia não relata. A Bíblia não vai mostrar que ela encontra-se com aquele homem, que ela estava em pecado, não se sabe. Certamente ela pode ter dialogado com ele, mas o que a gente sabe é que ela saiu dali com a mente transformada. Ela saiu dali uma nova criatura. Não é sobre o lugar, não é sobre a fase, é sobre Cristo entrar no nosso coração, na nossa mente, na nossa mentalidade, e a gente continuar buscando. E a palavra diz que a renovação da nossa mente pela palavra do Senhor. Amém? Se vocês quiserem tirar uma dúvida, fazer um comentário, fique bem à vontade. Foi até o versículo 12, foi? Não, na verdade a gente viu tudo. Sim, lembra que eu disse a vocês, ó, porque eu divido por temática, né? Cada um tem. A 2 Coríntios 5 começa falando da esperança do céu. Aí depois vai falar sobre a reconciliação com Deus, que aqui é o amor do Senhor, que perdoa e que transforma. E depois vai falar do ministério de reconciliação. Depois que nós somos reconciliados com Cristo, Ele nos transforma num agente de reconciliação. Ou seja, pessoas que vão levar Jesus a outras pessoas. Pessoas que vão ser instrumento de cura na vida de doentes. Seja doente emocional, espiritual,
Então, aí são os temas desse capítulo, né, da carta. Deu para entender, gente? Se Yasmin quiser ver um versículo aí. É bom 7. E um versículo assim que... Eu olhei o outro. Foi 8? É menor? Não, o outro. Olha que é a fé. Porque andamos por fé e não por vista. Eu tinha olhado em quem está em Cristo é uma nova criação. Qual é o 8? É o 8 esse? É o 17. Ô tia, olha aí. Não é menor? Olha aí. Fala sério, não. English. I wanted to. Eu acho muito lindo quem fala inglês. Tá aprendendo, depois aprende. É bom. Ela disse que vai vir falando inglês. Se Deus quiser. Vai sim, mas ela vai ser obrigada a falar Depois inglês. tia vai ler. Vai. Therefore, if any man be to Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all Glória a things are Deus. become new. Uma das partes de ser cheio do Espírito Santo também é isso, viu? É aprender novas línguas. É pra isso que serve o dom, aprender novas línguas, dom de línguas. Agora o versículo 7 eu ia falar um pouquinho, porque andamos por fé e não por vista. Calma aí. Vai essa versão aí. É amplificada, João Ferreira de Almeida. Porque é um versículo que é pequeno, porém ele é muito pregado. Será que todo mundo sabe aqui o que é fé? A gente falou Não, você falou o significado, mas na prática, me mostra agora. o que é fé? Alguém deu um exemplo pra mim? Fé, me diga uma hora que você teve Pra fé. mim, minha brava viva, eu não tenho a minha fé que Deus vai prover todas as coisas. Não, Na sua viagem. pronto, ela deu um Pronto, exemplo. por exemplo. Ela vai pra África e ela não tem o dinheiro de ficar lá. Não. É isso? Pronto, isso é fé. Isso A é fé. fé, ela não está presa a cenários. Não ela tá. não está presa a condições, às nossas condições. Ela não está presa Lembra a do nada. buraco É uma escuro? fé genuína. Lembra que eu falei do buraco escuro? Lembra? Ela vai, Ela não tá ela não presa a tá sabendo o que vai acontecer quando ela se lançar. Mas ela botou agora a fé em ação. Aí a gente pergunta assim, e fé é ser irresponsável? É uma das maiores dúvidas hoje do cristão em relação à fé. Então, existe muito essa questão. A mulher do fluxo de sangue, se você parar para pensar, a mulher do fluxo de sangue, fé, ela foi... biblicamente, ela não é chamada de irresponsável. Justamente, ela não é é. chamada de ousada. Isso. Ousada ou grau Pronto. de fé que move montanhas. Isso mesmo, mas é justamente a pergunta de muitos jovens. Pronto, eu não Mas aí, sei. para me ter fé, eu tenho que ser irresponsável? Não, é como o Teisa falou, não. Ousada. Ó, eu Você vai não ser tenho ousado. Eu vou deixar de trabalhar? Eu vou deixar A de gente criar começou tudo? falando... Não. Isso aqui. Entendeu? Porque se eu deixar, aí pronto, eu vou ser responsável. Por exemplo, eu só enxergo 10% do meu olho esquerdo. Aí eu vou ser irresponsável porque eu tenho fé que Deus pode curar e não vou mais me consultar, não vou mais mudar o óculos. Não é isso? Não, Às vezes Eu é vou- justamente dessa confusa. É o processo, aí é E é fugir muito- do processo. justamente, porque qual é o processo? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela teve um processo. Pela lei, ela tem que ficar, ela estava sangrando 12 anos, então ela tinha que ser separada da família. Ela obedeceu. Ok, vou. Continuou sangrando. O pouco dinheiro que ela tinha acabou tudo. Ela gastou tudo. Ok, tô aqui ainda, gastando tudo, perdi tudo. Mas ela ouviu falar de Jesus. Aí vem um ponto que agora, ela vai ver um buraco pra ela agora, tá certo? Ela não sabe mais o que fazer. Ela não sabe mais o que fazer. Ela já percebeu que ela vai o quê? Eu vou morrer aqui mesmo. E não vou ver mais nem meus parentes. Então a fé vai nos requer ser cheio do Espírito Santo para ter ousadia. Por isso que a Bíblia fala, né? Não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então ela vai ter fé. Então se ela ouviu falar que Jesus curava paralítico, curava cego, então ela pensou, pô, já que ele faz coisa maior, por que ele não pode me curar? Olha, isso é interessante. E ela vai botar a fé em ação. Agora vem a atitude. O buraco é ter a atitude de se lançar na fé. Agora é consciente, certo? Não é porque ninguém mandou, não. É porque Deus deu direção a você. Então eu vou fazer, porque Deus me deu Ela essa orou direção. antes, a mulher. Isso. Entendeu isso? Ela orou. disse, se eu apenas te tocar, ela já orou mentalmente, ainda verbalizou, que a Bíblia vai dizer. Ela foi direcionada no Espírito e também na palavra, viu? Ela foi direcionada Mas pelo aí próprio tem- Deus. Lembra da direção, Caleb? É revelada Coisa grandiosa. pra você, só pra você. Então tem direção que é só pra Caleb, não é pra Talos. Porém é o mesmo versículo. Então é muito bom assim, esse capítulo, vocês saírem daqui sabendo o que é realmente fé.
Porque se você não praticar ela diariamente, você vai sofrer muito. E lembre que, segundo a Bíblia, uma fé sem ação, ela é o quê? Segundo a Bíblia. Fé sem ação não existe. Se torna o quê? Uma loucura. É um delírio. Não, eu tenho muita fé. Aí, de repente, bateu o câncer na sua porta. E aí, como é que você tá? Não, peguei depressão porque eu descobri o câncer. Mas cadê sua fé, irmão? A fé vem para os momentos difíceis mesmo, não é para os momentos fáceis. Então, quem tem fé, ela é consciente. Não deixa você feito um louco, querendo fazer tudo em cima de todo mundo. Não, a fé é consciente. Não, eu sei que o cenário tá ruim, mas eu tenho fé. Que eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Senhor, confio em Ti. Vocês entendem isso? Então é bom assim, desse capítulo, todo mundo sair daqui sabendo o que é fé. Que tá certo? O que é na prática. Teoria todo mundo já aprendeu, percebi. Viu? Teoria tá todo mundo alinhado. Mas eu quero ver vocês do dia a dia na prática. Quando vier a ansiedade. Mas, peraí, cadê minha aí fé? tem a ver com essa nova criatura, a palavra continua dizendo: tudo se fez novo. Aleluia. Eu sempre digo, quando Deus usa uma palavra de totalidade, nada ou tudo, a gente tem que entender que é nada ou tudo. É. E não coloca Não tem meio termo, é sim o que ou é não. significa isso? Tudo significa, lembra que nova criatura primeiro na mente, aí depois vem esse tudo. Não é que é automático, não que a gente é humano. Mas o tudo vai ser a gente em casa, nossa família, os vizinhos, no trabalho, na escola. A roupa Aí é muita coisa. As roupas é muita coisa. E não É é tudo. um relâmpago, não é assim. Não é de uma vez só. É Ele provendo. É E Ele hoje provendo. muitas vezes não. E isso é importante Mas é tudo. a gente entender. Porque É, às vezes é a o gente- modo de falar, é as palavras que usam. É tudo. E eu só ouvirei o Espírito Santo, eu devo fazendo o quê? Meu devocional. Se eu não separar ali 5, 10 minutos por dia, só venho pra igreja 2, 3 vezes por semana achando que o Espírito Santo vai me batizar, aí eu pergunto aqui algo bem simples assim: quem daqui é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. É só Deus. Davi, Yasmin. Alguém mais é batizado? Não, então vocês têm que buscar. Aí eu pergunto: o que é o batismo? É falar em línguas? Não. Biblicamente, não. Falar em línguas é um dom. Uma das evidências. É uma evidência que pode você, quando for batizado, você receber isso ou então receber outro. Você pode ser batizado com o Espírito Santo e não ter o dom de línguas. Isso é bíblico. Então é muito importante. Por isso que na ficha fala sobre porque, isso. às vezes são muito extremistas. Quando você recebe o dom de língua, não significa que você não vai pecar, não. É. É que às vezes parece isso. Qualquer dom, né? Tem gente que foi batizada e recebeu o dom de sabedoria. Engana-se a si mesmo. Quem engana a Deus, ninguém engana. Mas a Bíblia diz: aquele que diz ou que pensa que não peca, engana-se a si mesmo. É, já pecou. Todo mundo aqui já pecou hoje. Como é que Ficou pecou? santo, ficou santo. Já subiu. Não tava mais nem aqui. É. Com licença, falta um minuto pra finalizar. Certo. Ele não vieram aqui. Era aqui. Botou o versículo? Eu não achei não, esse nome aqui na minha Bíblia não. Minha Bíblia tá ali, você É tá o salva. 7